Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado a todos aqueles que estiveram no canal durante a live de apresentação do Davi Luiz no Flamengo. A pergunta não foi feita diretamente a ele. Eu acho que a pergunta é essencial, inclusive. Escuta, como você está fisicamente? Quando você se vê, pelo menos fisicamente, em condições de estrear pelo Flamengo. É óbvio que a decisão passa pelo técnico, como disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, na última pergunta feita na coletiva do Marcos Braz, que foi a segunda, pela repórter Raíssa Simplício, tá? Mas a gente vai falar sobre isso quando ele vai estrear de fato, tá? E o Flamengo trabalha para tê-lo no jogo da Libertadores, beleza? Mas antes eu tenho um recado super importante para você. Baixe agora aqui no link que está na descrição do vídeo. Tem que ser no link que está na descrição do vídeo, de forma gratuita, o melhor aplicativo de futebol do mundo. OneFootball. Além de ter informações de jogadores, como o Davi Luiz, reportagens, estatísticas das principais competições de futebol mundo afora, você tem com transmissão com imagens, de forma gratuita no seu celular, os jogos do campeonato alemão. Tá? O Bayern de Munique meteu 4 no Red Bull Leipzig no último sábado, vai jogar contra o Bochum no próximo sábado. O líder é o Wolfsburg, tá? Com 100% de aproveitamento. Do próximo domingo pega o Eintracht Frankfurt, grande jogo de bola e tudo com narração do Monsanto e o Gerd Wenzel, de graça no seu celular. É só baixar aqui no link que está aqui abaixo. Tem que ser, porque você vai baixar de graça e vai assistir aos jogos de graça no seu celular, beleza? Repito aqui, a estratégia sempre foi recuperar os jogadores lesionados e ter o Davi Luiz, né, a partir do momento, claro, em que ele fosse contratado, aptos para jogar contra o Barcelona na quarta-feira da outra semana, dia 22, pela Copa Libertadores da América, no Maracanã. A estratégia é tê-lo fisicamente apto, pelo menos para ser relacionado nesse jogo. É óbvio que a decisão final será do técnico do Flamengo, o Renato Gaúcho, tá? Mas o planejamento do clube é esse. A Raíssa Simplício perguntou ao Marcos Braz, repito, faltou a pergunta ao próprio Davi Luiz, mas tudo bem. Não é ele quem decide, mas ele podia passar ali um panorama, né, de como ele se encontra fisicamente. A pergunta foi feita ao Marcos Braz, e o Marcos Braz falou exatamente isso. Falou, ó, vocês devem perguntar ao Rogério Ceni, mas ao Renato Gaúcho, que é o Rogério Ceni, ao Renato Gaúcho, que é o técnico, que é quem decide quem entra em campo ou não. Mas ele falou sobre o fato de ele estar apto, ou seja, na aptidão do Davi Luiz, para enfrentar o Barcelona, né? Então, pelo que a gente está ouvindo, e por essa resposta, me parece meio claro que a prioridade vai ser essa. Sempre foi a prioridade, a gente já trouxe aqui no canal, que as recuperações de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, principalmente, visavam o confronto contra o Barcelona, né? E sobre jogadores lesionados, o Bruno Spindel deu a resposta sobre isso, Felipe Luiz e Arrascaeta, para eles, são os únicos lesionados, tá? Felipe Luiz com uma lesão na panturrilha, Arrascaeta com uma lesão muscular na posterior. Ele saiu, inclusive, na partida do Palmeiras de ontem. Lesão na posterior, assim, eu acho, e aqui é opinião, não sou médico, mas pelo que já ouvi de vários médicos, de clubes do primeiro escalão do futebol brasileiro, dependendo da gravidade, a lesão que o Bruno Henrique teve, né? Então, assim, é difícil ele estar em condições de enfrentar o Barcelona no primeiro jogo, que para mim é o jogo mais importante da equipe em todo ano, né, gente? Em todo ano, se pegar todos os jogos do Flamengo, em toda a temporada, evidentemente que esse passa a ser o mais importante. Assim como se chegar à final, a final evidentemente vai ser mais importante, mas esse aí torna-se mais importante do que o jogo das quartas contra o Olímpia, que por consequência, evidentemente, era mais importante do que as partidas contra Defensa e Justiça. A gente não está falando de grau de dificuldade. Para mim, o jogo mais difícil era justamente contra o Defensa e Justiça. Mas importância, esse passa a ser o mais importante da equipe, né? Na temporada, indubitavelmente. É mais importante até do que os jogos de título contra o Fluminense, né, na final do Campeonato Carioca e por aí vai, né? Então são essas as informações. O Davi Luiz falou em adaptação, respondeu perguntas sobre tudo, né, gente? Até sobre a mãe dele, né? Sobre 7-1, sobre o Paris Saint-Germain, sobre o Chelsea, clube no qual ele jogou, o Arsenal, em que ele também atuou, né? Sobre o nível dos zagueiros, mas assim, a pergunta sobre o estado físico dele, e ele teve uma rotina de treinamentos em Juiz de Fora, principalmente, não postou isso, não é segredo para ninguém, ele postou aí no stories dele, no Instagram e tal, mas o que a gente vai apurando é justamente esse. Não estou falando que ele vai jogar, mas que o planejamento do clube claramente é tê-lo em condições de enfrentar o Barcelona. Vale lembrar que ele não entra em campo
desde o dia 2 de maio. Ele não disputa uma partida oficial, né? O Marcos Braz falou em tempinho, eu tô falando aqui para você exatamente o tempo. Mais de 4 meses. Uma partida contra o Newcastle na última rodada da Premier League 2020-2021. Desde então, ele não jogou mais profissionalmente, tá? Participou de pelada, alguma coisa com os amigos, sei lá, deve ter jogado. Mas profissionalmente, não, né? E também não foi respondida ali pergunta sobre quando você exatamente assinou o contrato. Duas perguntas também que chamam a minha atenção sobre os lesionados, pergunta do Gustavo Henrique dando choque, né? Eu não o conheço, nem tenho o contato dele, mas se você o conhece, pode falar lá, o Bernardo te elogiou, tal, porque de fato foi... Essa e as duas perguntas da Raíssa Simplício foram as mais relevantes na coletiva. Foi ela quem perguntou sobre a possibilidade de estreia do Davi Luiz, né? Perguntou ao Marcos Braz, inclusive, foi a última pergunta da entrevista coletiva do Marcos Braz. E foi ela quem perguntou também ao vice de futebol do Flamengo sobre a remarcação, né, desses jogos do Flamengo, jogos que vêm sendo adiados por conta dos compromissos da seleção brasileira. Tem mais uma data FIFA para encher o saco aí até o final do ano, vai ser em outubro, aliás, sexta tem convocação, viu? Não sei se já ameaça, se é... A gente vai transmitir no canal. Mas esses jogos vão sendo adiados, então peraí. Quando vão ser repostos? Vão ser lá perto do Papai Noel, da virada do ano, no meio dos fogos, lá, Réveillon e tal, nego tomando uma champanhe, vamos jogar uma bolinha aí? Ou esses jogos vão ser no esquema de 5 partidas em 13 dias? Né? Como foram, por exemplo, realizados no ano passado. O Flamengo, desses 15 pontos disputados, fez 13. Venceu todos os jogos, a não ser o empate contra o Bragantino no Maracanã. Então, qual vai ser o esquema? É importante saber, porque passa por isso o desempenho, né? Jogar. E aí, cadê a tal da isonomia? Então, não tem isonomia, irmão. Né? Porque, veja, ele vai jogar, mas em espaços de tempo inferiores a outros times que estão disputando o título e jogando com mais tempo para se recuperar, para treinar. Então, não tem isonomia. A isonomia, para quem não sabe, é a igualdade no julgamento perante a lei. Então já não tem igualdade aí nessa história. Isso vem sendo tão falado, né? E vale lembrar também, para você que não acompanhou, que tem uma matéria de um repórter, André Galino, não me lembro o nome exatamente, desculpe, mas é do ge.com, em que crava que o presidente do STJD garante ao Flamengo o direito de ter público no jogo contra o Grêmio. Então, se o presidente do STJD está falando isso, então o Grêmio tem que jogar. Queira ou não, o Grêmio tem que jogar. Se não jogar, vai tomar um WO pela Justiça Desportiva. Pode recorrer à Justiça Comum aí, pode ter uma série de problemas perante a FIFA, tá? Valeu, pessoal, até a próxima, estamos juntos. Tchau, tchau.